Eu quero falar sobre retorno. E baseado no livro de Gênesis, no capítulo 32, do verso 1 ao 32, na vida do patriarca Jacó, que fugiu de casa para salvar a sua vida, foi para a terra de Harã e ali habitou na casa de seu tio Labão, ficando com ele 20 anos da sua vida, onde ele conheceu suas esposas, teve filhos com ela, e ali ele também trabalhou nesses 20 anos e constituiu um patrimônio. Mas ele recebeu uma palavra de Deus que o desafiou a voltar à terra de Canaã, ou seja, ao centro da vontade de Deus, onde as promessas de Deus iriam se cumprir na sua vida e na sua descendência. Aquelas mesmas promessas que Deus havia feito aos seus ancestrais, ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque e a ele também, quando ele estava na viagem e teve a visão ali da escada que descia do céu à terra, onde ali em Betel Deus falou com ele, renovando essas promessas. Mas o retorno de Jacó às suas raízes, à sua casa, à sua história, ao seu passado, é justamente isso, a necessidade de ter que resolver as pendências do que ele deixou para trás. Ele conhecia muito bem os erros que ele havia cometido, os seus pecados, pois ele saiu de casa fugido para salvar a sua vida. Ele enganou seu pai e enganou o seu irmão no direito da primogenitura, e seu irmão, movido por ira, por revolta, o ameaçou de morte. Então, quando a sua mãe Rebeca ouviu a ameaça do seu irmão, o aconselhou a fugir, a ir para a casa do seu tio Labão, na terra de Harã, e ali escolher uma esposa, se casar, e depois, quando Esaú tivesse calmo, tranquilo, ele retornaria. Mas 20 anos se passaram, e Jacó resolveu voltar, porque Deus falou com ele que se ele voltasse, Deus estaria fazendo bem a ele, e as promessas do Senhor iriam se cumprir na vida dele. Então ele empreende essa viagem de voltar com tudo que ele adquiriu em Harã, nesses 20 anos, 2 mulheres, seus filhos, servos, servas, gado, ovelhas, rebanhos, muitas pessoas trabalhando para ele. Ele se tornou um homem poderoso, um homem muito rico, e nesse retorno ele sabia que tinha que encarar o seu passado, que tinha que resolver as pendências do que ele havia deixado para trás, que ele tinha que enfrentar Esaú. Então ele faz o que? Ele, quando está a caminho, envia mensageiros ao Monte Seir, que é Edom, onde habitava Esaú, e manda mensagem dizendo que ele está retornando, com tudo que possuía depois desses 20 anos. E quando esses mensageiros retornam a Jacó, trazendo notícias que seu irmão estaria vindo ao seu encontro com 400 homens, Jacó temeu pela sua vida, pela vida das suas esposas, dos seus filhos, de tudo que ele possuía, de todo o esforço do seu trabalho, dos 20 anos, de Esaú se vingar e colocar em prática aquela ameaça. Então Jacó vai orar com Deus, ele se retira e ele vai conversar com o pai, pedindo a Deus a proteção, o livramento, colocando diante de Deus que foi o Senhor que falou com ele, que ele deveria voltar e que o Senhor iria fazer-lhe bem, e que nenhum mal lhe aconteceria. Então ele vai reivindicar isso diante do Pai em oração, e depois disso Deus lhe dá essa capacidade, porque ele, com astúcia e com sabedoria, ele começa a enviar presentes a seu irmão. Estando indo a caminho, ele envia mensageiros na frente, com alguns presentes. O texto sagrado diz que ele enviou cabras, enviou ovelhas, enviou camelos, enviou jumentos, enviou gado. Ele enviou várias comitivas de servos com essas manadas de gado, para poder aplacar o coração do seu irmão. E sendo assim, quando esses servos chegassem diante do seu irmão, ele se colocou na condição de servo, mandando que os seus servos dissessem ao seu irmão Esaú, dizendo: o teu servo Jacó manda esses presentes a ti, e ele está vindo atrás de nós. E quando Esaú vem ao seu encontro, que Jacó já o avista de longe, ele organiza a sua família, achando que ainda poderia ser que Esaú não desse ouvido aos presentes, os servos, que na mensagem colocou Jacó na condição de servo, e chamando Esaú de meu senhor. Afinal de contas, Esaú era o filho primogênito mais velho, e Jacó, sendo mais novo, o chama de meu senhor. E aí Jacó resolve separar a sua família por grupos. Ele pega primeiro as servas
e os filhos que ele teve com essas servas, ele coloca na frente. Depois ele pega Lia e os filhos que ele teve com Lia, né, em segundo lugar. E ele pega Raquel e o filho que ele teve com Raquel, que foi José, ele não tinha ainda Benjamim, e coloca ali atrás. E ele vai para frente de todos dessa comitiva e vai mais adiante. E quando Esaú está se aproximando com os 400 homens, ele vai se inclinando com o rosto em terra 7 vezes até Esaú chegar ao seu encontro. Lembrando que um pouco antes disso, Jacó, como ele resolveu ir buscar a Deus, porque ele estava aflito, angustiado, preocupado, né, com esse encontro, né, de voltar ao passado, as pendências do passado, os pecados que ele cometeu, os erros, né, tudo que ele fez, ele conversando com Deus, ali ele resolve, ficando sozinho, né, ficar ali em angústia, em agonia, clamando, pedindo a proteção, o livramento. Ali aparece um anjo de Deus e Jacó começa a lutar com esse anjo. Ali Jacó, nessa luta com esse anjo, ele reivindica a bênção de Deus para a sua vida. Ou seja, Jacó sabia que ali era uma questão de vida ou de morte, que não valia a pena seguir em frente, ir ao encontro do seu irmão, ao encontro do seu passado, dos erros que ele havia cometido, dos pecados que ele havia cometido contra o seu irmão, contra o seu pai. Não adiantaria ele seguir em frente se Deus não estivesse com ele. Então Jacó, né, está ali lutando com o anjo, pedindo para que o anjo o abençoasse, né? E essa bênção seria exatamente isso: Deus estando com ele, Deus indo adiante dele, Deus o guardando, protegendo, assim como Deus havia prometido. Então ele está reivindicando isso. E o que acontece é que quando o sol está nascendo, o anjo do Senhor, né, vendo que Jacó não estava disposto a desistir, estava disposto até morrer se fosse preciso, né, o anjo do Senhor disse: olha, deixa-me ir porque o sol já está nascendo. Jacó disse: não te deixarei, nem te largarei enquanto tu não me abençoares. Então o anjo de Deus, né, toca com a sua espada na juntura da coxa de Jacó. Jacó fica manco e o anjo faz, né, essa promessa abençoando a Jacó, dizendo assim: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas serás chamado Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. E Jacó saiu dali não mais um Jacó da vida, mas um príncipe, né, Israel, uma nação, né, um povo separado, escolhido, um patriarca transformado, porque Deus mudou a sua história, mudou na sua própria carne, tocou na sua carne, tá? E aí Jacó, né, já manco, quando está indo ao encontro de Esaú, ele vai manco, se arrastando praticamente, caminhando com dificuldade, mas se inclinando com o rosto em terra, né, 7 vezes até Esaú o avistar de longe, ver ele nessa condição e sentir compaixão por ele, porque Deus colocou isso no coração de Esaú. E diz o texto que quando ele chegou até Jacó, ele o abraçou, o beijou, e os dois choraram muito e mataram a saudade um do outro. E também, né, houve uma cura de alma ali, nesse choro de Esaú, no choro de Jacó, houve uma cura, uma liberação de perdão em família, e Deus restaurou, né, o relacionamento familiar, né? Jacó havia passado 20 anos longe de casa, e agora vendo seu irmão, vendo a face do seu irmão, que lhe era favorável nesse momento. Por quê? Porque Jacó, né, clamou a Deus, se separou, orou, lutou com Deus, né, queria a presença de Deus na vida dele, indo adiante, preparando o coração do seu irmão, e ele fez o que ele pôde, dando presentes, aplacando o coração do seu irmão, e ali indo ao encontro, se humilhando, se colocando na condição de servo, né, reconhecendo que seu irmão era senhor sobre ele, e ali ele se inclinando no ato de humildade, num ato de submissão. E isso move o coração de uma pessoa. Quando uma pessoa se humilha, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, mas exaltados serão humilhados. Quando você reconhece as suas falhas e você se coloca numa condição, né, embaixo, e reconhece que você errou e que você precisa consertar. Jacó teve que retornar às suas raízes, à casa dos seus pais, né, à sua família, ao seu passado, e encarar, né, para poder tentar tratar. E Deus tratou ali, né, veio a cura da alma com aquele choro, né, do encontro dos dois, que se beijaram, se abraçaram, choraram muito, e ali Esaú o perdoou. Então talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, você voltar ao seu passado, à sua história, às suas raízes, à sua casa, à casa dos seus familiares, tratar de assuntos que ficaram pendentes, para poder haver um conserto.
mas apresente isso em oração, clame a Deus, se humilhe, peça perdão, né? Peça para Deus preparar esse momento, peça para Deus preparar o coração das pessoas e você liberar perdão para elas, e você pedir perdão para elas, e você fazer esse conserto, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai mudar a tua história, a tua sorte, tudo será melhor na tua vida, a paz vai tomar conta do teu coração. E digo que situações que estavam presas, que estavam travadas, vão se destravar, portas vão se abrir, né? E com certeza a bênção de Deus vai se estabelecer no teu lar, na tua vida, na tua família, em tudo que você fizer, tudo será melhor, né? Tenha certeza disso. Então experimente isso, faça como Jacó. Essa é a maior lição que nós temos que tirar para nossas vidas. Jacó sabia, quando ele estava orando sozinho com Deus, que não valia a pena seguir em frente, que não valia a pena retornar à casa dos seus pais, se Deus não fosse com ele, se Deus não estivesse presente ali para guardar, proteger, para preparar o coração do seu irmão, para poder resolver o que ficou para trás. Então é importante você buscar a Deus, é importante você orar, é importante você abrir seu coração para o Senhor e pedir para Deus tomar a frente e lhe ajudar a resolver essas pendências. Eu quero fazer uma oração. Espero que essas palavras tenham edificado a sua vida. Eu quero orar para que Deus te encoraje, para que você tenha coragem, ânimo, força, para que você possa, né, tratar desses assuntos que ficaram para trás, que precisam ser resolvidos, tá? Liberar perdão, perdoar, pedir perdão, né? E de uma certa forma renovar os laços dos relacionamentos, né, com as pessoas da sua família, que são sangue do seu sangue, osso dos seus ossos, carne da sua carne. E assim, quando você perdoa, você é perdoado. Quando você ama, você é amado, porque é dando que se recebe. Então vamos orar, então vamos unir nossa fé, porque o Espírito Santo vai te encorajar e você vai conseguir vencer essa batalha. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essa pessoa que assistiu esse vídeo até o fim, pedir que o Senhor capacite ela, meu Deus, para que ela possa, ó Pai, retornar à sua história, ao seu passado, para tratar, ó Pai, o que ficou pendente na sua história, meu Pai. Ó, erros que ela cometeu, ó Pai, situações que foram desagradáveis, pessoas que lhe magoaram, para que haja um conserto, ó Pai, uma liberação do perdão, um arrependimento, para que haja, ó Pai, ó Deus, uma capacidade, meu Deus, da pessoa também se arrepender e pedir perdão. Então abençoa, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa que está assistindo, capacita ela, Espírito Santo, para que ela possa fazer como Jacó fez, ó Pai, que teve que voltar, que teve que se acertar com o seu passado, que teve que retornar às suas raízes, que teve que retornar, ó Pai, à sua própria história para fazer um conserto. Capacita essa pessoa, Espírito Santo, inspira ela e ajuda ela a resolver a situação com sabedoria, assim como o Senhor deu sabedoria a Jacó, dá sabedoria a ela também. Assim envia os teus anjos na frente, protege ela de todo mal e abençoa a sua vida, e que a partir desse instante, ó Pai, quando ela tomar essa decisão, quando ela começar, ó Pai, a fazer esse conserto for feito, a história dela mude e nunca mais ela seja a mesma. Assim nós oramos, invocando a tua doce presença, entregando essa pessoa no altar de Deus, no nome precioso do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você assistir esse vídeo até o final, né, e receber essa palavra no seu coração, então comente aí embaixo, tá? E também, se você sentiu que o Espírito Santo falou ao seu coração, compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que essa palavra chegue e também possa ser uma resposta do clamor dessa pessoa a Deus, tá? E essa palavra possa também trazer luz e paz ao coração dessa pessoa. Então compartilhe, dê o like, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e nos ajude a levar essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.